Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou analisar 12 argumentos, 12 colocados como sendo evidências da inexistência de Deus. Então, ótimo, já começamos aí com um progresso em relação a muitos céticos, muitos ateus aí que não aceitam o seu ônus da prova, né? O ateísmo tem um ônus da prova. E aqui o Emerson Borges, do site Deuses e Homens, né, que é um site antigo, que já existe há um bom tempo, um canal antigo também que já existe há um bom tempo, publicou aqui, na verdade, ano passado, né, dia 13 de outubro de 2019. Tá? Bom, na verdade esse canal também no YouTube tem se tornado mais ativo, né, e tá, muitas pessoas, algumas pessoas têm me mandado vídeos e simplesmente já comentei lá, convidei para um debate, para não ficar aquela coisa de novela e respondi um comentário, ou uma faz um vídeo de resposta, outro faz outro, junto num debate que seria mais rápido, né, e produtivo, mas enfim, não obtive resposta. Só uns inscritos dele lá que ficaram me xingando, enfim. De qualquer forma, né, você tem que interagir de certa forma com o que está em evidência. Então, o canal Deus e Homens está crescendo, né? Coisa que realmente os canais ateus eles crescem com uma facilidade maior, né? Realmente ficam bem grandes. E canais de apologética, né? Eu conheço poucos que ficaram grandes e, claro, não falam só de apologética, que não ficaram grandes porque falavam de apologética. Ficaram grandes porque falavam de política, ficaram grandes porque falavam de outras coisas e não apologética. Esse é um canal aqui exclusivamente de apologética, de teologia, filosofia, de temas, né, correlacionados a essas áreas, né, do conhecimento. Enfim, esse é o principal intuito do canal até o momento. Mas enfim, deixando de enrolação, eu vou analisar 6 e vou analisar outros 6 em outro vídeo, né? Se o Emerson quiser responder, eu peço também que ele faça um vídeo sucinto, um vídeo pequeno, para não vencer me vencer pelo cansaço, porque ele faz 500 vídeos de meia hora, de uma hora, e aí vai me vencer pelo cansaço, porque eu realmente não tenho saco, né, para assistir tudo isso aí, com a experiência prévia que eu já tive de ver a fragilidade, né, de muitas argumentações aí em alguns vídeos que eu visualizei e os posts aqui do site também. Então eu vou analisar 6 agora, depois 6 depois e fazer um videozinho, né, de 2 partes. Pois bem, então sem mais enrolação, né, vamos aí a essas 12 evidências da inexistência de Deus. E é claro, eu não vou ler isso daqui tudo, porque aí é que o vídeo vai ficar enorme, né? Então eu peguei trechos e vou resumir, tá? Então tá nesse link aqui para você ler na íntegra, né? E vai estar na descrição. Mas enfim, vamos lá. Aqui, resumindo no bloco de notas aqui, que vai estar na descrição também esse meu resumo, né? Espero que caiba tudo aí, porque tem um limite dos caracteres do YouTube. Bom, primeiro argumento: o gesto criador é inadmissível. Ele diz: ora, eu imagino que é impossível encontrar uma única pessoa dotada de razão que conceba e admita que do nada se possa tirar e fazer qualquer coisa. Outro trecho: com nada, nada se pode fazer, de nada, nada se obtém. É por isso que o famoso aforismo de Lucrécio: nada surge do nada, ex nihilo nihil, é de uma certeza e de uma evidência manifesta. Consequentemente, a hipótese de um ser verdadeiramente criador é uma hipótese que a razão repudia. Portanto, o ser criador não existe, não pode existir. Bom, aqui realmente é um claro problema para o ateísmo. Então, realmente, aqui nesses dois primeiros argumentos, vocês vão ver que
Eu não sei como que o cara conseguiu chegar na conclusão oposta, porque esses são dois problemas graves para o ateísmo, e longe de provar a inexistência de Deus, clamam por ela e evocam problemas em visões materialistas e naturalistas de um universo finito e que surgiu provavelmente do nada, no sentido de ausência da matéria constituinte desse mesmo universo, né? Então o que a gente chama de universo é o espaço, né? Tempo, e matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar nesse espaço, ou seja, que vai ter propriedades de volume, de massa e tal, e etc. Então, isso é matéria, isso foi chamado de matéria. Matéria, dado o nome disso de matéria. Né? Então, matéria é isso. Bom, os físicos falam que o próprio espaço, né, matéria, né, e energia e tempo, né, são finitos e provavelmente finitos. A maioria, né, dos cosmólogos, a posição mais aceita entre os cosmólogos é de que no momento da singularidade do modelo cosmológico padrão, né, por mais que haja algum tipo de pré-história ali, para aquele momento, o universo não seria infinito no passado. Né? O universo não seria infinito no passado. A geodésica do universo, as equações da relatividade não permitiriam isso. Né? Uma teoria amplamente confirmada, muito mais confirmada pelas ondas gravitacionais recentemente, né? Confirmação cabal delas, e mais uma confirmação cabal da relatividade, que, claro, a nível subatômico ela tem os seus problemas, mas que não deve ser uma coisa radicalmente diferente. Né? Não temos uma teoria de gravitação quântica, etc., mas nem os próprios proponentes que trabalham nessa questão da inflação, né, etc., do universo, acreditam e defendem que o universo possa ser infinito no passado. Ademais, ainda existem problemas lógicos com a ideia do infinito passado. Então, o universo não pode ser infinito no passado. Né? O que implica dizer que matéria, energia e tempo são finitos. Né? E o que havia? O nada, no sentido da ausência de matéria. Justamente, quem está enfrentando o problema de trazer nada, do nada trazer alguma coisa, são os ateus, são os naturalistas, são os materialistas, não nós. Nós acreditamos que tinha algo antes, e esse algo era um ser pessoal, poderoso, que trouxe o universo à existência sem nenhuma causa material, sem nenhuma matéria-prima, né, para transformar aquilo. Ele não precisa disso no seu ser. E aí eu coloco até aqui, não é um problema humano, obviamente não é um problema divino. Então o cara diz, olha, ninguém cria nada, o homem não cria nada. É justamente, ninguém está defendendo que o homem criou o universo. Né? Deus, tal como definido, como você vai raciocinar várias vezes, se Deus existe, Deus é isso, Deus é aquilo, ou seja, raciocinando dentro de um atributo conceitual da divindade que faz parte do seu ser, independente dele existir ou não, porque conceitualmente ele necessariamente é isso, tal como definido. Né? Então, não entendi realmente como o cara enxergou uma dificuldade para a existência de Deus aqui, mas sim, na verdade, é um problema para a interpretação materialista e naturalista de um universo finito, né? Um universo contingente. Então, do nada vem, né? Ex nihilo nihil fit também, é um problema para uma interpretação naturalista e materialista, porque se havia só matéria, e a matéria não é finita, o que trouxe a matéria à existência, uma vez que as coisas aqui, enfim, isso que extrapolaria também, se para fora do universo não faria sentido algum, porque um princípio atuante no universo não se aplicaria ao universo como um todo, como assim?
Então, por mais que também é um princípio metafísico, né? É metafísico o princípio da causa e do efeito que opera, por exemplo, nas nossas ideias, né? As nossas conclusões, que não são materiais, não são físicas, né? Elas podem se reduzir às coisas físicas, elas são projeções de coisas físicas, mas elas em si não são físicas. Eu vou voltar para esse ponto depois também, mas enfim. Então, muito pelo contrário, né, você está aqui afirmando uma crença metafísica básica, que é uma das premissas de inferência de que uma interpretação materialista de um universo finito é tremendamente insuficiente e de que deve haver uma causa externa ao universo. Então, por o próprio tempo ter surgido eterna, por a matéria ter surgido imaterial, enfim, eu vou detalhar isso mais para frente um pouco, né? Mas coisa que também você pode estudar aí na playlist do canal chamado Argumento Cosmológico Calan, lá tem vários vídeos, né? Já, e enfim, né? Enfim, outros atributos que não dá para detalhar, como por exemplo, o que ela deveria ser pessoal, né? Que eu também vou fazer referência a esse vídeo que eu já gravei em outro momento, né? Mas enfim, vou tentar colocar card nesse vídeo, se eu não conseguir vai estar na descrição, porque tem um negócio da proporção aqui do YouTube que não estou conseguindo colocar card em todos os vídeos, mas enfim. Então vamos para o segundo argumento. Esse primeiro argumento é muito estranho mesmo, né? É simplesmente o contrário. O puro espírito, né, aqui, o puro espírito não podia determinar o universo. É inteiramente impossível sustentar que o puro espírito imaterial tenha podido determinar o universo, o material. Ora, no universo tudo é forma, corpo, linha, material, proporção, extensão, dureza, profundidade, superfície, volume, cor, som, densidade. Como admitir que isto tenha sido determinado por aquilo? Impossível, impossível. Ora, como eu já comentei anteriormente, né? Na verdade a causa da matéria tem que ser imaterial, né? Pois não havia matéria. Então simplesmente você quer dar uma causa material para a matéria, mas que matéria? Né? E imaterial, coloquei até um asterisco aqui, vamos explicar o que é imaterial. É meramente o prefixo de negação grego, né? Não material, se você quiser, ou seja, outra substância distinta, né? Que não pode ser a substância inexistente em questão, que no caso é a matéria, dotada daquelas propriedades ali, né? Que, enfim, ele vai utilizar esse apêndice retórico aqui, essa descrição, mais de uma vez nesse post aqui. Corpo, linha, matéria, né? Proporção, extensão e tal. E como eu falei, existem coisas, digamos assim, que não tem corpo, linha, matéria, proporção, extensão, dureza, profundidade, superfície, volume, como por exemplo, ideias, conclusões, né? Consciência, né? Aonde as minhas ideias estão no meu cérebro. Se eu abrir o meu cérebro, eu não acho as minhas ideias lá, né? O chamado problema mente e cérebro na filosofia da mente, entre outros pontos, né? Então simplesmente e claro, se não houvesse exemplos reais, isso não provaria também a impossibilidade de existir coisas não materiais. O universo contingente clama, o universo material contingente clama por uma explicação imaterial, não material, simplesmente. Então, não só é possível, como é necessariamente, né, logicamente necessário que a causa do universo não seja material. Então, creio que já falei necessário sobre esse argumento. Vamos para o próximo, né? Sendo o mais rápido possível aí. O perfeito não pode produzir o imperfeito, né? Esse aqui já é um pouquinho mais interessante, porém não chega lá pelo seguinte, vamos lá.
Ora, se o universo é uma obra imperfeita, o autor desta obra não pode ser senão imperfeito, pecado, né? Já estava querendo ler aqui minha resposta como parte do texto do Emerson, mas enfim. Então, ele aponta para a imperfeição do universo e diz que um ser perfeito não poderia ter criado isso. Mas, enfim. Perceba que também o universo ele nunca foi afirmado de ser perfeito, né? Na Bíblia. Ele foi ser afirmado que era bom, né? Que era funcional, que estava em uma condição suficiente de operação entre si. Se você está falando de muitas coisas. Então, não é por, digamos assim, deduções teológicas que se pode, então, criar um ponto teológico que não necessariamente está presente como uma premissa da Escritura, né? Que para nós protestantes, a Escritura é a maior autoridade de revelação. Então, não se pode fazer esse tipo de julgamento puramente por dedução teológica e colocar ela como tendo autoridade em pé de igualdade com uma afirmação explícita da Escritura. Simplesmente isso não faz sentido. Porém, claro, nós acreditamos que o universo e que a criação de Deus é perfeita em algum sentido, né? E que então o problema, né, aqui vai ser uma argumentação contra a inexistência de Deus, no caso de um Deus perfeito que criou um universo imperfeito, é de que ou ele não criou ou que ele não é perfeito, né? Então, esse seria a dicotomia. Mas vamos lá. O universo, ele estar imperfeito não significa que ele é imperfeito. Então, vamos lá, pecado, perfeição moral e graus de perfeição. Um universo moralmente perfeito. Essa discussão de mundos possíveis, etc. e tal, muito perfeitos, é muito interessante e, claro, não está, digamos assim, plenamente resolvida e também, por mim, não plenamente estudada e compreendida, mas grandes trabalhos, né, de teólogos já foram escritos, né, desde o tempo de Leibniz e antes, né, na verdade até, sobre essa questão dos mundos possíveis, e recentemente Alvin Plantinga, né, filósofo cristão, que trabalhou uma nova versão do argumento ontológico, trabalhou bastante nesse assunto. Mas de qualquer forma, digamos, falemos de graus de perfeição, né? Digamos assim que o universo aparentemente é imperfeito porque você tem esses problemas climáticos ou coisas do gênero. Ele não deixou claro o que ele tinha em mente exatamente. Ele só disse que o universo tem algumas imperfeições, eu admiro a sua beleza, mas ele tem imperfeições, tal. Ele ser moralmente perfeito, um grau de perfeição moral, é uma coisa mais perfeita do que uma coisa, digamos assim, que, bom, o que trouxe a imperfeição ao nosso universo na visão cristã foi a desobediência à vontade de Deus, né? Conhecido como pecado. E então, por exemplo, um jeito de Deus anular isso daí, né? Que para nós, claro, o pecado ele tem origem na volição dos seres, né? no arbítrio, né? na deliberação dos seres. Então, ou seja, se Deus cria seres livres, ele não tem a capacidade de impedir que eles desobedeçam a ele. Então, simplesmente porque isso é logicamente impossível. Então, é impossível, né? Então, viola a própria natureza da realidade, a lógica, que é uma projeção da natureza divina de Deus. Então, né, a chamada definição da onipotência lógica de Deus, ou onipotência real de Deus, né? Enfim. Mas, enfim. Então, Deus não existe um mundo possível onde haja seres livres e que haja, né,
não haja a possibilidade de que entre pecado, de que entre desobediência, então imperfeição naquele mundo. Se Deus quisesse, vamos dizer, eliminar o pecado do mundo, eliminar a possibilidade de pecado do mundo, ele criaria agentes sem livre-arbítrio. Ele criaria seres robotizados, seres sem ímpeto, seres que sempre fariam aquilo que ele queria. Mas, do contrário, um universo assim seria imperfeito do ponto de vista moral, né? Seria artificial, seria supérfluo, seria sem significado, porque não há justiça, né? E imputação de responsabilidade, e não há né, simplesmente consequências, mas é simplesmente há script, né, rodando ali, né, um programa de computador, tem um algoritmo ali rodando naquela criação e está ali, não há volição nela, não há não há simplesmente vida. Então é isso mais perfeito do que uma criação moralmente perfeita que traz uma agência, né, uma existência plena, né, uma volição, uma existência pessoal, né, de seres humanos. Eu creio que ninguém vai discordar de mim. Então, a perfeição moral, ela é o ápice, né? Se Deus fosse perfeito, mas fosse um ser imoral, né, digamos assim, ele provavelmente não seria perfeito, né? E imoralidade, a própria, é um espelho da sua própria natureza. E ele não faz o imoral porque é de sua natureza sempre fazer o moral. Ele não faz o moral porque o moral é moral. E nem o moral é moral porque Deus o faz. Mas Deus é moral. E a moral é o que é porque vem de Deus. Então, essa é também a comum resolução à questão do dilema de Eutrinfron, né? Dos diálogos platônicos e a relação de Deus com a moralidade. Mas enfim, estou passando por cima de vários temas que deveriam ser mastigados, mas que pelo tempo eu vou passar por cima e dar uma explicação superficial, e que, se vocês quiserem que eu aprofunde mais em outro vídeo, etc, tal, comenta aí, pede um link, etc, pede um aprofundamento, uma dica de leitura, etc, que eu vou dar aí, sem problema, se ficou alguma coisa também incompreendida. E aqui outra coisa, né? Meio quadrado perfeito é incompleto, mas é perfeito. Ou seja, não é porque o universo então está padecendo de pecado, está corrompido, como diz Paulo lá em Romanos, geme, né, a criação, que ela é intrinsecamente imperfeita. Então, um quadrado perfeito é um quadrado que tem 4 lados iguais. Mas se eu só desenho aqui 2 arestas, eu tenho um quadrado perfeito? Não. Mas um quadrado perfeito é imperfeito, só que ele está incompleto. Não é verdade? Um quadrado imperfeito, incompleto, é imperfeito? Não. É incompleto. Mas um quadrado perfeito é imperfeito. E aquilo se tornará um quadrado perfeito quando eu terminar de desenhar ele. Então, o desenho não está completo. Existe um lapso, um hiato causado pelo pecado do ser humano no universo. Essa é a visão cristã, essa é o que a tradição cristã diz, né? Mas que se tornará e caminhará para a plena felicidade e recompensa de acordo com as ações de cada um, né? Ou seja, moralmente perfeito, uma satisfação moral no universo. Então, não parece também abarcar esse argumento, na verdade não abarca a tradição cristã na sua totalidade. E vamos à noção de perfeição. Olha só, porque você está falando aí de perfeição, usando perfeição, né? Então vamos lá, perfeição como conceito de que aquilo que seria
completo, né? Ou seja, não atingiria, não teria como se melhorar mais, e não há nenhum erro, né? Está perfeito, não há nada de errôneo. E aí pode ser perfeição moral, pode ser perfeição de proporção, pode ser perfeição, enfim. Perfeição é uma ideia ampla e não foi tão bem especificada aqui em alguns parágrafos, né? Também nem tinha como, né? Também, assim. Essa noção de perfeição nossa do ser humano também foi usada por filósofos cristãos para argumentar a favor da existência de Deus, né? Coisa que eu não tenho tanta profundidade no argumento dos dois, no caso aqui que eu saiba é Aquino, né? Tomás de Aquino e Descartes, mas eles argumentaram nessa linha de que essa própria perfeição apontaria para a existência de Deus. Então seria interessante que o Emerson interagisse com esses argumentos, coisa que ele parece ou desconhecer ou desprezar, né? Mas enfim, Aquino vai na ideia dos graus de perfeição e Descartes vai na origem da ideia de perfeição, aquela questão das ideias inatas, etc. De onde é que veio esse conceito de perfeito aqui de mim, então, né, tal, de onde que ele vem, e aqui não há, então se tem uma coisa que é perfeita, então vai ter uma coisa que é super perfeita, e enfim, como é que chega em Deus? Então é detalhado, né? Não tem como detalhar isso aqui para vocês, mas enfim, deixo aí a referência, né, a citação, a matéria de curiosidade, porque é curioso, né? Por que não há esse diálogo também, uma outra perspectiva da perfeição? Bom, então aqui já passa. Vamos avançando, que já está bem grande, né? O ser eterno, ativo, necessário, não pode em nenhum momento ter estado inativo ou ter estado inútil. Quarto, né? Por consequência, aí eu adiciono aqui de ser eternamente ativo, né? Porque ele defende que Deus era eternamente ativo. Ele não pode em nenhum momento ter sido inativo ou inútil, e que, enfim, ele jamais criou. Negar que Deus seja eternamente ativo equivale a dizer que ele nem sempre o foi, e chegou a ser, que começou a ser ativo antes de o ser não era. Negar que Deus seja eternamente necessário equivale a admitir que ele nem sempre foi, que chegou a ser, que começou a ser necessário e que antes de ser não era. Mas então Deus não pode criar, porque a ideia de criação implica de maneira absoluta a ideia de começo, de origem. Uma coisa que começou é porque nem sempre existiu necessariamente no tempo em que antes de ser não era. Então vamos lá, né? Primeiro, já também começa, não sei se eu adentei aqui, mas enfim, começa com uma afirmação que não é clara na tradição cristã, de que Deus é eternamente ativo. E claro, eternamente ativo criador, ou seja, Deus, por poder criar universos, ele precisava estar criando universos eternamente para ser Deus? Não, né? Isso na verdade até viola o atributo da autossuficiência. Então ele não precisa criar nada, ele não precisa de nada externo a ele não precisava, né, de tudo isso, coisa que ele vai até admitir lá depois, ele vai chegar lá, enfim. Então ele não precisava ter criado o universo, e simplesmente do que Deus estava fazendo antes da criação a gente não tem notícia, né, na revelação. Então você pode especular, você pode inventar alguma coisa, mas nós simplesmente não sabemos. Havia algum tipo de relação de Deus com outra raça, né? Pela Bíblia, sim, né? Chamados de mensageiros, anjos e tal, né? Querubim, serafim e tal, outra classe de seres, etc. e tal. Havia outros universos. Na verdade, existem até vertentes cristãs que acreditam que sim, né? Que Deus criou
interage com outras pessoas. Eu já ouvi até o Leandro Quadros, né, naquele programa Na Mira da Verdade, né, teólogo adventista, defendendo que deve ter realmente vida em outros planetas e que Deus se relaciona ali, enfim. Os físicos falam fortemente de algum tipo de hipótese de multiverso, porque existem várias, né, enfim. Ou seja, Deus pode ter criado quantos universos ele criou. Nós simplesmente não sabemos e nós nem sabemos se o multiverso existe mesmo. Né? Enfim. Então, pura especulação aqui nesse ponto. Bom, vamos lá também. Deus é um ser pessoal e não um sensor de carro. Né? Ele não é automático. Então, não é porque Deus pode criar o universo que ele é um compulsório criador de universo. Ou vou fazer um universo aqui e tal, porque eu posso. Né? Isso não faz sentido algum. Não se precisa exercer todos os atributos para tê-los. Eu posso enrolar a língua, né? Eu posso fazer aquela dobra na língua. Mas isso não significa que porque eu não estou fazendo isso agora, eu não posso. Eu simplesmente não quero ímpeto. Né? Ou seja, porque Deus é um ser pessoal. Isso também se infere para a causa do universo ser pessoal, porque ela tem uma causa, é uma causa eterna, mas com efeito finito. Então eu explico esse vídeo, eu explico mais isso nesse vídeo aí, que pode estar aparecendo no card, se der certo colocar no card ou está na descrição, dá uma olhada aí. Por que a causa do universo tem que ser pessoal? Aqui, eu simplesmente, ou seja, Deus tem ímpeto, né? Ele pode fazer outras coisas, né? Simplesmente aquilo, né? Que, meu Deus, está dando um barulho aqui. Bora. Ok. Simplesmente, pessoal, existe, né, o atributo e isso não se implica que ele precisa ser exercido para existir. Né? Ou seja, eu já li em tratados teológicos que dizia que Deus se relacionava com as pessoas da Trindade em amor eternamente antes que houvesse um universo, antes que houvesse um mundo, etc. e tal. Isso é plenamente possível, sem que haja um universo, porque não precisava haver um universo. Né? No caso lá de enrolar a língua, né? Eu simplesmente não quero. Estou gravando um vídeo agora, então, ou seja, no agora, né, entre aspas, porque também não havia tempo, Deus estava fazendo outra coisa, né? E não criando esse universo. Né? Isso realmente não tem nenhuma implícita necessidade lógica nesse ponto. Não há, simplesmente, né? Então, o pessoal começou a fazer barulho aqui, mas enfim, vamos lá. Bom, deixa eu ver se eu posso comentar mais alguma coisa a respeito disso aqui. Não. Ok. Próximo argumento, quinto, né? Penúltimo. O ser imutável não criou. Quinto, eu sustento que se ele criou, não é imutável, porque neste caso transmudou-se duas vezes. Determinar-se a querer é mudar de posição. Ora, é evidente que a mudança entre o ser que quer uma coisa e que querendo-a a põe em execução. Então modificou-se duas vezes, a primeira quando se determinou a criar e a segunda quando se resolveu pôr em prática sua determinação, completando o gesto criador. Se ele se modificou duas vezes, não é imutável, e se não é imutável, não é Deus, não existe. O ser imutável não criou. Então aqui mais uma dicotomia que, digamos assim, se Deus criou o universo, ele é imutável, né? Porém, um ser imutável não teria criado o universo. Então, ou Deus não é imutável, ou Deus não criou o universo, né? Porque não existe. Então, seria essa a dicotomia. Então, uma premissa logicamente válida. Uma conclusão potenciologicamente válida. Mas as premissas são verdadeiras? Né? Não. Né? Por quê?
Vamos lá, uma pessoa, né, decidir criar alguma coisa, né, determinar-se, é diferente de Deus. Então, no ser de Deus, né, como se tem a doutrina da teontologia, ou seja, da teologia pura, né, o desejo de Deus e o ato de Deus se confundem, porque Deus deseja uma coisa e isso é instantâneo. Né? E a criação do universo e a decisão de Deus criar o universo teriam sido simultâneas, exatamente simultâneas. Né? Então, se você diz, não, então o universo existe eternamente? Não. Né? Mas, porque, claro, tem evidência de que o universo não existe eternamente. Né? De que o passado não é infinito. Né? Por exemplo, né, vamos até indo independentemente de evidências físicas e cosmológicas que, digamos assim, não estão totalmente consensual, mas que a maioria dos cosmólogos e astrofísicos sustentam e creem no universo finito. Né? Bom, se o universo é infinito no passado, significa que existe um número infinito de eventos no passado. E aí, veja aqui a hora. Eu estou gravando esse vídeo agora às 11h51, dia 15 de fevereiro de 2020. A distância entre 11h51 e 11h50 é de 1 minuto. Né? E entre 11h51 e 11h52 é de 1 minuto. Ou seja, são distâncias finitas. Né? Porém, a distância entre 11h51 e o passado inteiro é infinita. De maneira que infinitos minutos, infinitos segundos teriam que ter passado antes de chegar em 11h51. Então, por que nós chegamos em 11h51? Né? Eu poder contar o tempo já demonstra que o infinito passado é impossível. Né? Que esse momento não poderia ter chegado, porque haveria infinitos momentos para se passar antes desse, de maneira que esse nunca chegaria, porque o número de eventos que estariam na frente eram infinitos, eram inacabáveis. Então, absurdos lógicos com a ideia de um infinito real. Né? Ou seja, um infinito futuro é um infinito potencial, é uma coisa que vai para o infinito, mas o infinito real, o infinito passado, né, é um infinito real. E o infinito real é absurdo do ponto de vista lógico, tá? Lógico matemático. Né? Aqui os físicos usam, né, também lógica, matemática e lógica. Não é de uso exclusivo de metafísico, né, e de filósofo. Nunca foi, nunca vai ser, etc. E tal. E não tem, digamos assim, menos peso do que resoluções teóricas integrais e derivadas ali em teoremas, etc. Que também concordo, tá? Teorema de Bohr, Vilenka e Vilenka. Tá aí, tem vídeo, olha lá a playlist do canal sobre o argumento cosmológico calando, tá? Enfim, então, bom, defendendo que o universo é finito, quando o ser humano, claro, ele decide fazer alguma coisa e quer fazer alguma coisa, ele mudou de opinião, porque ele realmente então decide fazer aquilo e faz. Né? Então, digamos que ele muda duas vezes, embora esse raciocínio não me pareça tão correto, né? A prima facie aqui. Mas enfim, digamos que seja duas mudanças ou que seja uma mudança. Para que Deus não seja mais imutável, é necessário somente uma mudança. Né? Mas, obviamente que uma mudança de Deus desejar fazer um universo não implica que Deus aprendeu alguma coisa, ou seja, que a natureza de Deus mudou. Deus é imutável no seu sentido. Ele deixou de ser onisciente e aprendeu alguma coisa? Não. Ele deixou de ser onipotente? Não. Ele deixou de ser
onipresente? Não. Então, o que mudou em Deus? Não mudou em Deus nada. Né? Deus decide criar o universo, né? E o cria, porque manifesta já também o seu ímpeto, né? Que tem a sua perfeição e é manifestado independente da ordem de desejos que Deus tem. Então, eu não vejo quebra, claro, da imutabilidade de Deus aqui não. Né? Vamos lá. E o Deus é imaterial. E por Deus ser imaterial, seguiria-se necessariamente que Deus é imutável. Porque a doutrina lá da criação do nada, né, de Agostinho, etc. e tal, ela evoca justamente isso. A gente olha para o universo, a matéria, né, chamada de substância do mundo, chamada de matéria, e a gente vê que ela é finita, a gente vê que ela é corruptível, que ela é transformável, se transforma, se altera, né, etc. e tal. Várias coisas que não combinam com o conceito de Deus bíblico, que ela é mutável e etc. e tal. Então segue-se que foi uma substância diferente criada por Deus para constituir o universo. Porque qual era a outra substância que havia antes da de Deus? Perdão. Ou melhor, qual era a substância que havia que se tem notícia? A divina. O universo é feito da substância divina. Se fosse, ele seria imutável também, ele seria eterno, ele seria incorruptível, e etc. E tal. O universo não é, então segue-se que ele é de uma substância diferente, chamada aqui de matéria. E Deus, a substância de Deus, a gente meramente coloca como uma negação da substância do universo, não material e imaterial. Essa é a doutrina fundamental da criação do nada. Né? E pela distinção das duas substâncias, então já implica que a substância divina também deve ser imutável. Enfim. E Deus não aprendeu nem concluiu nada. Né? A sua decisão e criação foram simultâneas. Né? Vamos lá. Então, para o último, né, finalmente aqui, está bem longo, né? Deus não criou sem motivo, mas é impossível encontrar um único motivo que o levasse a criar. Porque, em verdade, ela não existe, né? Diz aí o Emerson. Este Deus não experimenta nenhum desejo, visto que sua felicidade é infinita. Não pode perseguir nenhum fim, visto que nada falta à sua perfeição, ou seja, falando da autossuficiência de Deus. Pois bem, se Deus criou sem motivo, sem fim, procedeu como um louco, e nesse caso a criação aparece-nos como um ato de demência. Bom, primeiro é obviamente uma falácia da ignorância, porque ele, por não saber nenhum motivo de Deus ter criado o universo, infere que não há, que não existe. Isso é uma falácia da ignorância. Nem se nós não soubéssemos qual foi o motivo que Deus criou o universo, nós não poderíamos inferir que não havia motivo algum. Certo? Então, uma clara falácia da ignorância. Segundo, é claro que um non sector. Eu estou lendo um artigo que se chama 12 evidências da inexistência de Deus, aonde isso prova que Deus não existe. De maneira nenhuma, logicamente falando. Então, falácia non sector, que é o que? A conclusão não segue das premissas. Enfim. E aí, enfim, e aí vamos discutir, vamos responder esse argumento de qualquer maneira, mas isso não é relevante em relação à existência de Deus. Mas o que a Bíblia diz é que a criação, de maneira geral, de maneira funcional, é para Deus. Né? Ou seja, eu até coloquei um verso que fala explicitamente, ou seja, o cara disse, não, nem existe, e simulou aí de uma pessoa que sai procurando o catecismo, uma criança, não sei o quê, e não vai achar a resposta, coitada da criança, enfim. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele, o Senhor está falando de finalidade, de propósito, de motivo, né, de existência, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, funcionalmente, as coisas servem a Deus. Né? As coisas são voltadas para Deus. Porém,
pela autossuficiência de Deus, Deus não precisa de servos, seres humanos, para ser Deus, para ser pleno, para existir. Então, como o William Greg infere, só pode ser para desfruto dos seus servos, que são insuficientes, né? Em si mesmo. Ou seja, nós precisamos de algo externo a nós para sermos felizes, para sermos plenos. Uma comida, né? de um outro ser pessoal que possa conversar conosco, etc. E tal. Essa é a nossa insuficiência, o que ilustra a nossa insuficiência. E, ou seja, Deus não tem insuficiência. Então, se Ele cria seres insuficientes, Ele cria justamente para que os seres insuficientes se satisfaçam nele, né? Esse negócio, e essa é a mensagem central, mais cósmica do universo, né? A questão da cruz, né? Foi até uma questão de crise para mim quando eu comecei a estudar soteriologia. Não consegui harmonizar a doutrina da depravação total e da salvação pela graça. Porque, bom, eu fui salvo pelos pecados que eu não poderia não cometer, por causa da minha natureza caída no estado que Deus me deixou, né? Que Deus me deixou. Aí eu simplesmente não poderia não cometer tais pecados que eu seria condenado à morte. Então Deus, né? A história é que Deus, enfim, digamos que você está na cadeira de roda com as pernas quebradas, você quebrou as suas pernas e vem um caminhão e aí Deus empurra você e deixa o caminhão bater nele, né? Mas de uma perspectiva mais ampla, foi Deus que quebrou as suas pernas, no sentido de que Ele deixou que as suas pernas tivessem se quebrado porque ou você nasceu tetraplégico porque Adão, Deus, enfim, as consequências do pecado de Adão, né, fizeram com que você nascesse tetraplégico, né, espiritualmente falando. E deixa eu aqui tirar esse negócio da tomada, né? Então, nesse sentido, não há um favor imerecido, né, a tal da graça, nesse ponto. Mas a graça é a própria existência contingente de nós para desfrutar de Deus, o autossuficiente e nós insuficientes. Então, o ato de amor é a cruz, onde Deus se coloca no lugar dos seres humanos e sofre para dizer: eu amo vocês a ponto de sofrer como vocês sofrem. Enfim, e oferecendo a vocês, repartindo a existência com vocês, né, eu lhes dou a oportunidade de fazer isso eternamente comigo, né? Então eu vejo assim, a graça merecida para mim é a própria existência, tá? Enfim, isso prova que Deus não existe ou não existe de alguma maneira, se é verdade ou não aquilo que eu falei agora há pouco. Não, também não. Então, em termos de existência de Deus, aqui é irrelevante, né? Nós estamos discutindo agora pontos de vista doutrinários, conteudísticos, né? Teológicos, e não ontológicos, tá? Bom, e aí ele interage com duas possíveis objeções a esse argumento aqui, que uma é simplesmente não me representa, que é alguém dizendo isso é mistério, não cabe a nós, e eu não responderia isso nunca, por isso eu nem vou interagir, por isso que eu não me representa. E segunda objeção percebeu, que o cara percebe que o argumento não prova que Deus não existe, mas aí ele vai tentar evitar e questionar que o universo precise de um criador, né? Ou seja, não, o universo pode ser eterno. Bem, mas como eu já comentei, há razões para pensar que ele é finito. E aí, vamos explicar por que raios o universo começou. É o que a gente está querendo saber. Por que o universo começou? Por quê? Como assim a coisa simplesmente vem a existir? Como assim? Né? Como assim? Do nada, existiu e está aqui, a gente tem que aceitar. Então, eu espero que eu tenha sido claro, né? Talvez seja 20 e poucos minutos, mas enfim, é o que deu para interagir aqui. No próximo a gente vai analisar os últimos 6.
de maneira resumida também, lembrando que também eu já vi que tem até argumentos comuns que eu já gravei vídeos sobre, comentei, enfim, como problema do mal, mas que a gente vai trazer também aqui algum resumo, alguma formulação deles e da resposta deles. Enfim, é esse o vídeo. Você tem dúvidas aí, comente, etc e tal, enfim, e contribua para a discussão, né? Deus abençoe.